Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fala ZL, no nosso canal no YouTube, Desenvolve Leste. Hoje, vocês percebem, eu não estou com minha companheira Vanessa aqui, que me abandonou, tá com algumas questões aí pessoais. Ela disse para mim, né? Eu não estou acreditando, não. Mas, vamos seguir aqui, até por isso que esse podcast vai ser até bem melhor do que com ela, né? Quem conhece já sabe aí. E hoje, pessoal, a gente tá com uma pessoa que, para eu falar dela, foi um cara que virou um amigo ao longo dos anos aí, né? A gente se conheceu através do associativismo, praticamente, né? Da questão de pautas em prol do desenvolvimento da região da Zona Leste. Conversando, é um empresário de sucesso, um empreendedor inovador do mercado imobiliário, do mercado da construção, e hoje ele pegou um tempinho da vida corrida dele, a gente estava até conversando aqui, que ele agenda tudo encaixadinho já, daqui ele já vai para outro lugar, para tudo pertinho, meu, organizado o menino, hein? O menino, se tem um cara que é organizado, é esse rapaz aqui, que é o Gil Cordeiro, grande amigo, que está aqui. Seja bem-vindo, Gil, obrigado por vir a esse podcast, toda a sua, o público, se apresente aí para nós. Meu amigo, muito obrigado pelo convite. E tanto obrigado pelo convite, como obrigado também pelo menino, né? Já tô lá com meus 42, então já não sou tão menino mais. Não, show de bola, meu. Ô, Gil, eu tava falando, eu já fiz um breve relato de você, né? O Gil, ele é presidente da Associação Comercial da cidade de Tiradentes, ele tem um envolvimento muito grande com a cidade de Tiradentes, mas com a Zona Leste como um todo, né? O berço talvez da cidade de Tiradentes, mas aí ele expandiu todo esse carisma dele para a Zona Leste inteira, né? E os negócios também, né? Gil, hoje você é proprietário da Lastrear Imóveis, né? CEO proprietário, e da Gil Imóveis, né? Como começou isso? Foi lá na cidade de Tiradentes? Como começou esse negócio dos imóveis na sua vida? Na verdade, é o seguinte, É, eu era profissional da área da saúde, eu era técnico de enfermagem, aí verdade. trabalhei em 3 hospitais, eu era servidor público estadual, um servidor público municipal e trabalhava também no HCOR. Trabalhei com grandes cardiologistas, como o Dr. Adib Jatene, que foi ministro da Saúde, Ah, legal. com o Dr. José Eduardo de Souza, tive o prazer de trabalhar com ele na hemodinâmica. Ele foi diretor do Dante, né, por 20 anos, então um grande médico. Então eu tive essa oportunidade, aí na época comecei a guardar um dinheirinho, né? Aham. E aí pensei, por que não começar a investir nos imóveis? Aí comecei a comprando um apartamento, reformando, vendendo, comprando o segundo, o terceiro. E aí tive alguns estresses no mercado imobiliário com profissionais corretores, intermediadores. Aí veio a decisão de por que não, já com alguns imóveis, por que não montar uma imobiliária. E aí fiz o curso de técnico em transação imobiliária, montamos a imobiliária e aí daí veio, depois da imobiliária, veio a construtora. Então hoje tem uma construtora junto com meu irmão, que é engenheiro civil. A gente começou a trabalhar com regularizações e aí hoje trabalho com leilões também. Então a gente faz várias arrematações em leilões, tudo. E aí acabou criando um ecossistema do mercado imobiliário. Ah, show de bola. Ô Gil, só para entender um pouco, né? É um perfil até que você falou aqui, que é a questão do um problema, né, Isso. e gerou uma solução e uma empresa até para isso, né? Tem várias pessoas que passam aqui e falam a mesma coisa. Eu era professor, que nem a gente fez até um podcast na edição para o último podcast, foi com a Roberta da Baby Prime, ela era professora e tal, tudo, e ela chegou um dado momento e falou, não tá legal essa forma como que tá as escolas, etc. Eu quero fazer algo diferente, né? E foi isso que eu acho que motivou a fazer a Geo Imóveis e a Lastrear, né? Agora, deixa eu perguntar um pouco. Ela surgiu na cidade de Tiradentes? Isso, lá foi onde tudo começou. Então eu montei o meu primeiro escritório imobiliário lá, aí Tá. eu cuidava, fazia gestão desse meu patrimônio, dos imóveis que eu comprava, vendia e tudo mais, e eu comecei a fazer intermediações de terceiros. Então eu fazia bastante intermediações de terceiros. Na época, meu irmão bem jovem, aí eu abri uma loja de som e acessório do lado da imobiliária. Ah, é? Som, acessório e tapeçaria. Então eu já atendi a cidade de Tiradentes inteira, né, com essa parte de som e acessório, né, ainda mais numa época que a gente tinha muitos jovens que colocavam som em carro, tudo mais, Sim. faziam isso filme, instalação de alarme, no geral, e a tapeçaria. Então a gente tinha um trabalho de tapeçaria bem legal. Aí nessa parte a gente
Meu irmão que cuidava mais, eu cuidava mais da imobiliária. A gente começou na cidade de Tiradentes, tem uma demanda muito grande, a maior Coab da América Latina, né? Sim. A gente já vendeu muito imóvel lá. E aí depois veio a ideia de vir para Itaquera, né? Hoje estou com sociedade no escritório aqui no Tatuapé também. Então, assim, eu tenho um carinho especial pela Zona Leste. Nós temos, né? Você, Zona Leste meu tudo, irmão né? aí te ama. E a Zona Leste é nossa irmã, né? Sim, exatamente. Não, e é uma terra de oportunidades, né, Gil? Vamos É, falar a verdade. Que nem a gente está falando. Você viu que você falou 3 bairros, vamos falar especificamente. Cidade Tiradentes, Itaqué e Tatuapé. São bairros com realidades totalmente diferentes, né? Tatuapé tem uma realidade, Itaqué tem outra, Cidade Tiradentes tem outra. Mas todas precisam de um serviço de qualidade, na verdade, né? E buscam um serviço de qualidade, né? Você começou na cidade de Tiradentes, agora o segundo lugar que você foi agora abriu um escritório bacana, aliás, lá na estação, ao lado da estação Dom Bosco, né? é isso. Que é na Sábado d'Ângelo ali, né? Parede com a estação Dom Bosco. Parede com a estação Dom Bosco. Desceu do metrô, já tá lá, já compra o seu imóvel próprio, condições especiais lá. Precisou de solução, Gil arranja lá. É ou não é? Às vezes com zero de entrada. Às vezes com zero Com de zero de entrada. entrada, né? As pessoas acreditam. Como assim com zero de entrada? Você tem que analisar a sua renda, quanto tempo você tem de fundo de garantia, tudo mais. Mas aí a gente faz uma análise e encaixa às vezes uma prestação mais baixa do que o próprio aluguel Tá. e com zero de entrada. Isso é uma coisa importante que você falou, né? Que às vezes as pessoas acham que é muito difícil comprar a casa própria, o valor tal, tudo, mas existe possibilidades de situações como essa, né? De zero de entrada, sem dinheiro, né? Conseguir, mas tendo uma renda, etc e tal, conseguir comprar um imóvel, né? E consegue, né, em qualquer região, isso como que é, mais ou menos? Tem uma frase que eu adoro, Ah, que é a seguinte: o ser humano padece pela falta de conhecimento. boa, boa. Então, às vezes, as pessoas não conseguem seu imóvel próprio porque não conhecem como que funciona, as possibilidades, as taxas de juros diferenciada para a primeira aquisição do imóvel. Na primeira aquisição, dependendo do valor do imóvel, você não paga ITBI, você paga zero de ITBI. Então, a gente consegue Então, Minha Casa Minha analisar Vida lá, aqueles Minha processos Casa do Minha governo, Vida, que é importante né? entender. Aí tem o faixa 1, faixa 2, faixa Tá. 3, e a gente vai encaixando o cliente. O cliente tem um dependente, não tem dependente. O dependente ele pode ser um companheiro ou companheira que não trabalha, ele pode ser um filho menor. Então a gente faz uma entrevista com o cliente e vê a melhor possibilidade para ele conseguir a menor prestação e as melhores condições. Entendi. E em diversos bancos vocês trabalham, né? Por exemplo, Caixa, Itaú, Santander, aonde fica melhor para o cliente? Eu costumo dizer o seguinte: o nosso objetivo principal é atender da melhor forma o nosso cliente. Então, onde ficar a melhor prestação, as melhores condições, a gente vai levar ele para aquele banco. Muitos escritórios, às vezes, quer vender para o cliente. O cliente tem conta no Itaú, então vamos rodar pelo Itaú e vender. Mas se na Caixa a prestação fica R$200, R$300 mais baixo, por que eu não vou direcionar ele para onde fica a menor É prestação? uma diferença a longo prazo que faz uma diferença enorme, né? Eu acho que aí vem a nossa parte do associativismo que você Sim. falou. Então, você como presidente de entidade, eu como presidente de entidade, a gente quer ajudar mais pessoas. A gente fazendo dessa forma, a gente ajuda mais pessoas. Sim, não, é verdade. Porque, até deixar bem claro isso, né? Nós, como presidente de entidade, nós não ganhamos nada por isso, né? Aliás, é um trabalho pro bono, né? Que nós fazemos em prol da comunidade. Onde nós ganhamos, né? Se a cidade de Tiradentes desenvolve, se Itaquera desenvolve, se o Tatuapé desenvolve, não importa, né? Acaba valorizando a própria região, né? Então, o nosso trabalho de ganho talvez seria mais esse, né? De valorizar a região, dar um pouco de retorno para a região da onde a gente veio, onde a gente conheceu nossos amigos, onde construímos nossas histórias, o pouco que nós temos, né? Veio dessas regiões, né? Então, a gente dá um pouco de retorno, né? Mais ou menos isso, né, Gil? É o que faz valer a pena. Porque, na verdade, quando você é um presidente da entidade ou você tem uma representatividade, lidar com um público, às vezes você toma muitas pedradas. Mas o que faz valer a pena é isso. Por exemplo, eu estou aqui hoje, batendo um papo com você, que é um grande amigo, através de quê? De entidades. Sim. Então, é isso que faz valer a pena. Esse network, né? Você conhece novas pessoas, você ajuda pessoas, você ajuda o bairro e, de uma certa forma, você acaba se ajudando. Sim, e a gente acaba conhecendo pessoas, no geral, a gente tem amigos em comum, né, são pessoas espetaculares, né, com propósito, isso que está faltando na humanidade, propósito, às vezes, de vida, de ajudar o outro, né, e outras questões mais, né, Gil? É isso que você falou, a gente conhece pessoas diferenciadas, com outra linha de raciocínio,
com outro pensamento. Então, assim, é bem interessante, gostei muito. Achei que no começo ia ser só pedrada mesmo, mas depois eu vi que não, tem muitos frutos bons. Não, e a gente aprende a criar casca, né? Casca, Também. porque pedrada faz parte, né? E se a gente não aguenta tomar pedrada, não estamos do cargo. Esquece, né? Então, essa é a diferença. E é do empreendedor também, né? Resiliência, né? Porque o mercado tem altos e baixos. Eu cito muito na pandemia, né? Foi um impacto, né, para muitas pessoas, né? Dependendo do ramo de atividade, etc. e tal. Se não tivesse resiliência, né? Tinha tudo parado, né? Mas eu vejo que a maioria dos empreendedores conhecidos, meus pelo menos, teve as quedas, mas depois bateu a mão no fundo do poço e vamos embora, vamos para cima, né? E essa é a resiliência do empreendedor. Ô Gil, deixa eu perguntar, voltando para a cidade de Tiradentes, né? A gente vai falar de várias coisas aqui, né? Você era da cidade de Tiradentes? Por que cidade de Tiradentes? Só para eu entender porque começou lá. Na verdade, é o seguinte, eu vim para São Paulo com 18 anos, É. então eu sou mineiro, moro na cidade próxima ao Governador Valadares. Eu sabia que você tinha alguma coisa de mineiro. Aí vim para São Paulo com 18 anos, hoje com 42, são 24 anos de São Paulo. Eu sou mais paulista que mineiro, Sim. mas meu coração me divide aí entre os dois estados, né? Aí vim para Itaquera. Então, foi Itaquera? Então, Itaquera que me acolheu. É nóis, vamos lá. Isso mesmo. Aí vim para Itaquera, aí morei um tempo em Itaquera, aí depois estudei, aí prestei concurso público, estadual, municipal, comecei trabalhando e tudo. Aí depois vi oportunidades em adquirir imóveis mais baratos, mais popular, na cidade de Tiradentes. Entendi. Aí comecei a negociar, negociava alguns em Itaquera também, com o Ávio José Bonifácio, me acolheu muito bem. E aí, mas negociava mais em cidade de Tiradentes. Entendi. Como eu negociava mais lá, eu decidi abrir um escritório lá. Daí você abriu o escritório lá e continuou morando em Itaquera na época, né? Continuei morando em Itaquera. Aí depois, para ficar mais próximo do trabalho, como tinha loja de sonho, acessório, tapeçaria, imobiliária, tudo lá na cidade de Tiradentes, eu mudei para cidade de Tiradentes. Ah, você chegou então, mudou para a cidade de Tiradentes. Então você tinha negócio, morava tudo lá, cidade de Tiradentes. Teve uma época que eu morava nos fundos e meu imobiliário era na frente, a loja de sonho, acessório legal, também. Meu. Que show de bola. Eu morava, eu acordava já no trabalho. Trabalhava muito, eu sou meio workaholic, acho que você não é diferente. Nós somos os dois. A gente estava até conversando isso lá, antes do podcast aqui lá fora, sobre essa questão, né? E a associação comercial, voltando para o associativismo um pouco, né? Por que surgiu a ideia de criar essa associação comercial da cidade de Tiradentes? Veio assim um insight que você falou, pô, precisamos nos unir. Acredito que tenha sido algo do tipo, né? Fala um pouquinho para nós. Na época, a gente já tinha uma amizade com o comércio local, se conversava bastante, né? E nós tivemos um subprefeito na época, que era o Osiel Souza. Ah, tá em São Mateus agora. Em São Mateus agora. São Mateus. Isso mesmo. Aí o Osiel era um subprefeito que conversava bastante com o comércio. E aí veio a ideia de, por que não, a gente fazer uma associação comercial para poder formalizar isso. E aí ter uma força maior, buscar parcerias. Aí daí veio a ideia da gente criar a Associação Comercial da cidade de Tiradentes, para conversar mais com o comerciante, trazer ideias, parcerias e gerar mais negócios. E é o que a gente sempre fala, né? O comerciante ele tem que ter essa visão. Unido, né? Se eu chego lá, Roger, né? O subprefeito Osiel, sei lá, né? Falar, ou o Gil chegar lá, né? É uma coisa. Agora, gente, não é o Roger, não é o Gil, é a associação, são os associados, é uma integração, são os comerciantes unidos. É diferente, né? Tem mais força, porque está falando uma voz única, todas as pessoas. Então, por isso que é importante do associativismo, de uma associação, né? Tá de parabéns pela iniciativa. Eu acho que Cidade de Tiradentes necessita, tem um comércio evoluindo muito. O mercado imobiliário também, né? Porque os prédios lá não é mais Coab, né? Hoje as construtoras estão construindo prédios maravilhosos lá. Eu estive há pouco tempo com você lá, aliás, a gente foi fazer uma visita lá, né, do subprefeito, e eu me maravilhei com a cidade de Tiradentes. É outra cidade de Tiradentes, é uma cidade mesmo agora, né, Gil? É isso mesmo. Foi o grupo Bem Barato que abriu um shopping lá na cidade de Tiradentes. Sim. É um shopping pequeno, mas é um shopping que acolheu aí bastante o bairro. Aí veio grupos grandes, o Açaí, atacadista de renome, né? Tem um mercado gigante na cidade de Tiradentes, então mudou bastante a estrutura. As construtoras foram indo para lá também, então hoje tem bastante empreendimentos com lazer completo, piscinas e tudo mais, então isso é bom pro
bairro de uma forma geral. E eu Desenvolve. participei, que agora, por exemplo, estou 20 anos lá, quase 20. Eu participei ativamente como imobiliária, levando algumas marcas para lá. Por exemplo, Sim, hoje a Embeleze está lá, que a gente alugou um prédio para a Embeleze, entendeu? O Odonto Company está lá, a gente é cliente nossa. A Risodonto, que é uma outra rede de odontologia, e eles sim, foram vindo as outras redes, CNA, Wizard, e aí foi quebrando aquele medo, porque na verdade o comerciante ele tinha medo de ir para a cidade de Tiradentes. sim. É muita violência, é muito arriscado. Aí a gente leva um, leva dois, aí os outros ficam com medo, e aí vão para o bairro, isso melhora a economia local, gera emprego. E de uma certa forma, quando, por exemplo, vai um prédio da Embeleze, gera lá 20 empregos, Sim, mais os alunos que não precisam sair do bairro para vir para Tatuapé aqui, por exemplo. Isso ajuda muito que até a diminuir o trânsito. Então, quantas pessoas que estaria pegando condução ou vindo de carro para a região central que agora está lá próximo? sim. Então, de uma certa forma, te ajuda em todos os sentidos. Deixar de ser um bairro dormitório, né? Esse eu acho que é o grande problema do nosso extremo leste, né? Itaquera também tem esse problema, que é milhões de pessoas atravessando aqui, daí consome aqui quando a gente fala, né? Região central. Consome aqui, estuda aqui e aí acaba não fomentando a região. E a região precisa desse ecossistema, esse fomento para quê? Para o dinheiro girar lá dentro e melhorar lá dentro, né? Então, tá de parabéns, é isso mesmo. Muitas vezes as pessoas falam, o mercado imobiliário é um pouco destrutivo. Não, na verdade ele é construtivo, né? Quando bem feito, quando pessoas como você com propósito faz dessa forma, né? Olhando o desenvolvimento da região. Tá de parabéns, Gil. Isso aí, meu amigo. Obrigado, irmão. Ó, lembrei de uma coisa agora importante. Eu e o Gil, a gente é empresário já há um tempo, né? Tem as empresas, diversas empresas diferentes, etc e tal, como falou do Gil, quem me conhece já sabe o que eu tenho. E a gente acabou fazendo o curso de Empretec do O Sebrae Empretec juntos. Sebrae, Fomos isso mesmo. convidados, você se lembra, Gil? A gente fez o curso do Empretec, a gente já é empresário, mas teve alguns pontos lá que são muito interessantes. Eu estava até com o Calil numa É, edição anterior, legal. falando sobre isso, Ó, né? legal. E foi uma experiência maravilhosa. E a gente se aproximou bastante também, né? Porque a gente se conheceu melhor, né? Daquele curso que a gente fez. A gente participou e fomos no mesmo grupo, né? A gente criou a mesma empresa juntos, né? A gente participou. E fala pra ele, fala pro Bruno. Eu não Nós, vou falar que vou falar que ele, eu sou muito salto alto. Fala você. ele tem um grupo de diversos empresários, presidentes de entidades e tudo É o mais. Grupo Sereto. Aí foram selecionados alguns mini grupos para a gente poder apresentar e criar um novo negócio, né? Sim, Criar um novo negócio e fazer com que esse negócio destacasse em dias de uma forma estratégica e rápida. E aí nós tivemos o prazer de cair no mesmo grupo sim. e criamos um trabalho novo, um negócio novo e fomos campeões aí. Você ganhou livro, ganhei livro também. Uma semana. Então, Em uma em semana a uma gente foi semana tivemos recorde de bons venda, resultados, recorde de vendas. venda e tudo, foi bem bacana. Foi. Aliás, que aquilo me pegou de calça curta, Gil, você não Nem entendeu? fala. Porque convidaram, vamos lá, é um curso. De repente, é uma imersão de uma semana que você não consegue fazer nada. Você tem Larga que todos parar os suas negócios. empresas, parar seus negócios. E aí eu não consegui parar totalmente, tivemos que fazer, né, o jogo, duas empresas, as empresas e mais a empresa modelo, mas foi muito bacana. E eu conheci o Gil, de uma pessoa de coração enorme, meu, um empreendedor ali que você vê que determinado, e daí você vê o porquê o sucesso, né? Que o Gil é uma pessoa de sucesso, vou ser bem claro. E não seja humilde, porque é uma pessoa de sucesso, porque tem competência, tem resiliência, tem todos os perfis que o empreendedor precisa ter, né, Gil? E é isso aí, meu amigo. Costumo dizer assim, o primeiro sucesso é que você tem duas filhas lindas, tem uma esposa linda, tem uma Isso, a família. família. Então esse é o maior sucesso, né? Tem meus irmãos, meus pais, que graças a Deus eu tenho o prazer de tê-los junto comigo ainda, né? Então isso é bom, às vezes tem pessoas que perdem os pais muito cedo, né? E aí assim, a gente é de sucesso por isso. E a gente também é de sucesso porque a gente
não corre de desafio. Então, a gente enfrenta os desafios. A questão do Empreteco mesmo, a gente enfrenta um desafio, criou uma empresa ali rapidamente, e hoje fazemos o grupo, fazemos parte dessa comunidade. Porque, na verdade, o Empreteco, ele faz parte de uma comunidade. É Tem Empretecos verdade. no Brasil inteiro, né? Tanto que quando você é empreteco? Ah, eu sou também empreteco, né? Você acaba sendo o título, né? O empreteco, né? Não, e é um curso maravilhoso do Sebrae. Eu acho que todo empreendedor que quer começar a sair do trabalho, né? Que não teve contato nenhum com empreendedores. E quem teve também, pudesse fazer um empreteco, vai e faz, porque é um curso assim que dá uma virada de chave, muitas pessoas vão aprender algumas atitudes empreendedoras que são importantes, né? Tá incorporado na pessoa, atitudes de liderança também, então é muito bacana, né, Gil? Legal. Agora vamos falar para um dos lugares que eu mais amo em São Paulo. Itaquera. Itaquera, né? é grande, é acolhedora, tem um mega de um potencial. Potencial enorme, está no centro da Zona Leste, fala no extremo leste, mas está no centro da Zona Leste, né? Circundada pelos os outros bairros, tem estrutura física, tem espaço para construir ainda, tem um comércio bacana, né? E por isso você agora, né? Eu acho que tem o quê? 2 anos que você... Tem, na verdade, eu já tenho uns 4 anos. 4 anos já? 4 a 5 anos já em Itaquera. É que anos. agora eu mudei de lugar. Ah, eu estava verdade. próximo ao supermercado Lopes, na Ah, Sala tá. do Danja. Sei. Aí agora eu mudei para do lado da estação. Isso. Então, Escritório maravilhoso, aliás. Um escritório com conceito, uma arquitetura, né? Eu visitei o escritório do Gil, lá tem uma arquitetura toda diferenciada e acolhedora, né? Para fazer reunião. Conta da sala de reunião lá, é muito bacana a sala de reunião. Tem uma sala de reunião bem acolhedora, né? Tem um design de arquitetura interessante. Eu não poderia deixar a desejar que minha esposa é arquiteta. Então teria que ter uma arquitetura diferenciada e graças a Deus ficou um escritório bem acolhedor. A gente sempre preocupado com o nosso cliente e com os parceiros, amigos, para quando chega no escritório a gente ter uma receptividade, não tanto quanto do Roger, né? O Roger tem um belo escritório também, é uma pessoa extremamente organizada, estava até comentando isso lá fora agora há pouco, né? Porque eu estou na presença dele, então é muito importante ter pessoas preocupadas em atender bem o cliente, atender bem os amigos e ter organização nos seus negócios. Putz, valeu a pena aqueles R$50 que eu dei lá fora pra ele. Não ia falar tão bem assim não por 50, valeu a pena, obrigado. Não, eu tô pensando nos 500 pelo mês da saída dele. Putz, vai ter os 450, vou ter que fazer o Pix. Complementar. Brincadeiras à parte, né, Gil? Itaquera é importante, essa questão de arquitetura também, então, essa preocupação, você vê que são detalhes, né, que o empreendedor tem que ter preocupação, né, para acolher, para receber. A gente estava conversando aqui no microfone off, você falou até da questão do caminho, né? Uma dica aí para os corretores, para o pessoal que está empreendendo no mercado imobiliário. Olha o detalhe que o Gil me passou, né? Conta do caminho, né? Que preocupar em mostrar o melhor caminho para chegar no imóvel, para o cliente se sentir à vontade, etc e tal. Conta algumas dicas aí que você lembre assim de cabeça agora, que seria bacana. Na verdade, por exemplo, quem entra na área de vendas ou monta qualquer negócio, entra focado em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro ele é uma consequência. Perfeito. Então você tem que criar um ambiente agradável para o cliente, atendendo às necessidades do cliente e do início ao fim. Eu estava conversando com o Roger, às vezes a gente esquece de um detalhe e não faz todo o ciclo ser perfeito. Então o ideal é se preocupar desde a primeira abordagem com o cliente, no mercado imobiliário. Às vezes eu marco visita com o cliente, eu gosto de às vezes perguntar para ele se ele não conhece a região, da onde ele está vindo, que eu oriento o percurso, para ele vir num percurso mais rápido e menos doloroso. Porque se isso, às vezes, ele faz com que o cliente chegue estressado no escritório. Sim, olha o detalhe. Então a gente tem que preocupar e orientar o nosso cliente, do início ao fim, para que ele saia satisfeito e a gente também. E não preocupar só em dinheiro. O dinheiro ele vai vir do seu bom atendimento, das suas boas relações, de tudo que você faz. Se o seu propósito é só dinheiro, esquece. Você tem que ter um propósito, uma fortaleza, né? Que é mudar algo, mudar uma região, fazer um bom atendimento. Como você falou, dinheiro é consequência, né, meu amigo? Não, perfeito. E quem está querendo comprar o primeiro imóvel, dá umas dicas aí. Segurança, o que pode fazer? Tem umas dicas que você poderia dar pra gente? Primeiro imóvel da pessoa.
Você é ou jovem, ou você já é uma pessoa mais madura, você está tentando procurar seu imóvel. Primeira coisa é você procurar uma boa assessoria, alguém que conheça o mercado imobiliário, conheça sobre os processos habitacionais de uma forma geral e tenha um conhecimento jurídico também, que ele vai te orientar do início ao fim como que você vai fazer uma compra segura e um bom investimento. Eu costumo dizer o seguinte: adquirir um imóvel não é só para atender sua necessidade de moradia, é para você atender a necessidade de moradia sim, mas também para você fazer um bom investimento. Então você escolhe um bom imóvel usando ou a sua renda ou complementando a renda de outra pessoa, você vai ver onde vai ficar a prestação melhor. Você escolhe um bairro que está crescendo, está desenvolvendo. Você escolhe um apartamento que depois você vai ter um bom giro de venda. Então isso é Sim. muito importante. E a orientação do profissional vai fazer toda a diferença na escolha do bom imóvel. Por isso que tem que escolher uma imobiliária de qualidade, um profissional de qualidade. Isso você encontra na Gil Imóveis, né? Sim, temos uma equipe muito bem informada, nós damos treinamentos para os nossos corretores, sempre supervisionando o que eles estão fazendo. Temos um setor que faz análise de crédito, somos correspondente bancário da Caixa Econômica, Ótimo. então a gente tem uma equipe que faz essa análise de crédito, e essa análise de crédito é vendo o perfil do cliente, vendo renda, vendo se tem subsídio ou se não, encaixando ali as melhores condições, reduzindo a parcela, aumentando o prazo, para que o cliente não entre no financiamento sem ter condições e daqui a pouco está perdendo seu imóvel. Então a gente orienta para que o cliente adquira um imóvel, para que lá na frente ele consiga se vender ele para comprar um melhor, e não que ele não consiga pagar e perder no meio do caminho. Isso é chato, é triste. E acontece muito, né, Gil? Tem muito cara que só vende, daí chega na hora do financiamento, né? Não tem aquele suporte porque talvez a pessoa não poderia conseguir aquele financiamento, ou a forma como foi feito, né? As condições, etc e tal, e acaba tendo que devolver o imóvel, né? É prejuízo geralmente principalmente para a pessoa que comprou o imóvel e tem que devolver, porque é um prejuízo emocional e financeiro, né? Porque de motivação, de devolver, de perda, né? É um prejuízo para o mercado, né? Porque o imóvel volta para o mercado, tem toda uma questão aí jurídica e etc e tal. Por isso que é importante você pegar um profissional de qualidade quando você for comprar um imóvel, viu? Isso é experiência própria, meu, vai comprar imóvel, pega um cara que é bom, que tenha conhecimento. E isso você encontra na Gil Imóveis. Isso é muito triste. Por exemplo, eu falo que tenho todo esse cuidado, né? Porque é muito triste quando você vê uma pessoa, uma família perdendo o imóvel. Eu arremato bastante imóvel em leilão. Inclusive, tem uma equipe especializada em análise documental, análise digital para arrematações em leilões. Aí, Tá? quando eu arremato um imóvel em leilão, eu sei que ali, na maioria das vezes, tem uma história triste por trás. A pessoa não conseguiu pagar o imóvel, ou está se divorciando, ou entrou em dívidas, esse imóvel foi para leilão para quitar essas dívidas. E aí, quando eu faço a arrematação, eu procuro ir conversar com as pessoas que estão morando. Eu acabo conscientizando essa parte, né, que a pessoa está passando uma situação difícil, e o que, que eu faço? Eu entro no acordo. Eu poderia muito bem, como advogado, entrar com emissão na posse e levar força policial e tirar aquelas pessoas de lá. Sim. Só que eu sei que tem pessoas com criança e tudo mais. Eu só faço isso quando não tem um diálogo. Eu vou, converso com a pessoa, ofereço uns 2 aluguéis para que ela consiga Tem a alugar um outro capacidade. espaço. Aí faz o contrato de locação, eu pago os aluguéis para essa pessoa, ela vai conseguir mudar com dignidade com a sua família, com seus filhos, e não vai passar por esse momento vergonhoso. A Né? gente faz esse trabalho e tem dado muito resultado. Esse é o lado do ser humano, né? Porque a gente não pode perder a humanidade independente do negócio ou de qualquer coisa. Isso aí, meu E amigo. assim, as coisas se encontram, né? É, Aí, como eu trabalho com arrematação, aí tem uma vez que eu rematei um imóvel, é. aí quando eu peguei a matrícula e tudo mais, aí fui ver que era um imóvel que na época eu tinha vendido para o cliente Jefferson. E aí Ah, o sim, imóvel que você vendeu isso. acabou dando Ele não pagou para a caixa, teve um problema financeiro, bom, enfim, e daí você acabou arrematando ele de volta sem saber, né? sem Depois você foi saber. perceber que era. Aí depois Entendi. que a gente fez a arrematação, tudo, aí vimos que era um imóvel que já tinha sido vendido por nós. Aí eu, sempre preocupado com o cliente, com a pessoa, aí eu vi e eu conhecia esse cliente, o Jefferson. Aí eu chamei ele no escritório para conversar. Aí eu falei, não, Gil, eu acabei me separando da minha esposa, a gente teve uns problemas e acabamos não pagando o imóvel. Eu falei, mas por que você não me procurou? Porque se vocês procuram, a gente tinha vendido esse imóvel
quitado a dívida no banco e o que sobrava seria remanescente para vocês. Não Vocês não deixava aí. deveriam deixar perder o imóvel. Aí perderam o imóvel, a Caixa Econômica consolidou a propriedade e levou esse imóvel a leilão. Entendi. E aí eu chamei ele para conversar e falei, não, Gil, fique em paz. É que assim, eu tive problema de divórcio e tudo, e aí não deu pra gente pagar e tudo, a gente vai desocupar o imóvel, entregar, e lá na frente, quando eu precisar de comprar algum outro imóvel, estiver mais estabilizado nessa questão familiar, te procuro novamente. Então você vê que é uma pessoa que você atendeu lá atrás, e daqui a pouco ele vem, você atende ele novamente, e você sempre mantém um diálogo, indiferente da situação que esteja passando. Diálogo é tudo. Tudo na vida. É isso aí, Isso meu aí. amigo. Bom, e agora eu acho que a gente tem que falar do próximo passo. E o próximo passo é a Lastrear Construtora, né? Você já está aí, o próximo passo não, já é um passo efetivado, né? Conta um pouco sobre a Lastrear. Você está construindo os imóveis? Onde que está construindo? Como é que está a Lastrear? Assim, isso começou lá atrás. Então, assim, eu tenho uma parceria muito forte com meu irmão, né? Meu irmão, além de ser o irmão de sangue, ele é um parceiro, um sócio no escritório. Lá atrás, eu comecei no mercado imobiliário, era da área da enfermagem. Como eu gosto de desafio, pedi exoneração do Estado, prefeitura, e vim para a área Saiu do empresarial. CLT e falou, agora eu vou ganhar dinheiro de verdade. Gosto de desafio, gosto de desafio. E desafio, lógico. Aí cursei em Direito, né, integrei na parte jurídica. Aí em conversa com meu irmão na época, né, seria importante para o nosso escritório ter um engenheiro, era o sonho dele também ser engenheiro. Então meu irmão cursou em engenharia, trabalhando na corretagem. Eu cursei Direito, trabalhando na corretagem. E aí nós iniciamos com a construtora Lastrear. Começamos com sobradinhos geminados, aí começamos depois com prédios, empreendimentos. Aí já conseguimos concretizar o primeiro prédio. Aí agora estamos em obra em outros prédios. Inclusive estou para iniciar em Arthur Alvim, que são 45 unidades. Está começando pequeno. E o objetivo é se tornar uma grande construtora. Pequeno depende do ponto de vista, né? Eu acho que está muito bacana, viu? 45 unidades, um prédio, né? E acredito que o padrão de construção também deve ser muito bacana da Lastrear, que isso que é importante o pessoal ver, né? Que às vezes as construtoras aí, né, principalmente essas muito grandes, que fazem de alta demanda, né? Fazem um padrão assim muito toque de caixa. Toque de caixa, né? E uma coisa mais personalizada, como a Lastrear pode entregar, né? Tem uma qualidade melhor, uma garantia maior, né? Pode ser um produto, pode ser não, é um produto mais, né, bem analisado, qualificado, né, Gil? Não, é isso mesmo. Então a gente se preocupa sempre em entregar um bom imóvel, com qualidade para o nosso cliente. A gente está no mercado já há quase 20 anos, então a gente tem que ir crescendo. O ecossistema, sim, é importante, mas crescendo consolidado, com qualidade, preocupado com o nosso parceiro, preocupado com a nossa equipe de colaboradores, preocupado com o nosso cliente. Então, o ecossistema tem que funcionar num todo. Não pode ser só o financeiro funcionando, o administrativo, o resto não. Tem que estar tudo funcionando bem. Tem que estar bem orquestrado. Sabe que tem um amigo nosso, que é o Marcelo Doria, ele tem uma frase, eu não sei se ele já falou para você, acredito que sim, né? Mas que eu acho bem bacana, porque ele é triatleta, o Marcelo, né? E ele fala que o equilíbrio é tudo, né? Você não adianta ser um empresário, 80% empresário bom e um pai de família 20%. Né? Você, em alguma parte da sua vida você vai estar desequilibrado, né? E nos negócios é a mesma coisa, né? Você tem que ter um equilíbrio em tudo estar bem, né? Financeiro, qualidade, atendimento, entrega, tal. Então é muito bacana isso aí, velho. Você mencionou um grande amigo aí, Marcelo Doria, além de ser um grande empresário, um grande advogado, um grande professor, ele é um grande amigo aí, que é seu amigo pessoal, meu amigo pessoal, e é uma pessoa que a gente tem muita estima, né? E eu concordo plenamente na fala dele. Então a gente tem que saber equilibrar. Eu falo o seguinte, a nossa vida tem que ser igual ao corpo humano. Eu falo que eu venho da área da saúde, então o corpo humano não adianta, o coração está muito bem se o rim está quase em falência. Então tem que estar tudo equilibrado, mente, corpo, o organismo de uma forma geral. A gente tem que sempre cuidar para equilibrar, e na nossa vida não é diferente. Tem que estar bem a família, tem que estar bem os negócios, tem que estar bem o nosso emocional, lazer, esporte, saúde, tudo. A gente estava comentando aqui que eu preciso dar uma resolvida aí na saúde um pouco, né? Praticar um pouco mais de esporte e tal. Porque, ó, meus amigos, o Gil, o cara tem uma alimentação perfeita.
Mais ou menos. Não, Sempre foi. desde a época do Empreteco, ele ia lá, tinha a comida dele específica ali, porque ele se cuida, né, da área de saúde, ele sabe. O Marcelo Dourado, nem vou falar nada, né, que é vergonhoso eu falar do Marcelo Dourado, porque o cara é triatleta, né, se organiza todos os negócios. Eu acho que eu tô muito pra trás desse ponto. Vou começar a correr atrás de vocês. Mas você já deu o primeiro passo. O primeiro passo é você falar que precisa mudar. O primeiro passo é perceber, né? Já foi dado, né? Ô, Gil, muito bacana, cara. Pô, o bate-papo acho que foi super interessante. Deu pra gente falar um pouco sobre as regiões, né, nossas aí. Deu para falar um pouco sobre associativismo. Deu para falar sobre os seus negócios, o mercado imobiliário. Você deixou algumas dicas aí. Você tem alguma outra dica que você acha assim de ouro que queria deixar aqui para os nossos, para nossa audiência, que vem assim na sua cabeça agora? A dica principal é agir. Ação, tem que ter ação. Perfeito. Não adianta você ter grandes ideias, você ter muito conhecimento, se você não coloca em prática. Então tem um sonho, tem um objetivo, tem uma meta de vida, coloque em prática. Comece, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo, que aí vai vir os resultados. Tem uma frase que fala o seguinte: como que você faz para sair do meio de uma selva se você não sabe em qual direção seguir? É dar o primeiro passo. Sim. Dê o primeiro passo que aí daqui ficar em diante, parado não vai resolver. Parada não vai resolver, isso mesmo. Vai ter os percalços, vai ter os problemas, vai ter redirecionamentos, né? Mas você vai chegar em algum ponto, né? E geralmente esse ponto é o sucesso. É isso mesmo. Meu amigo, muito obrigado por participar do nosso podcast. Muito obrigado por dar um pouquinho do seu tempo para nós, né? O Gil é um grande amigo. Esse podcast para mim é especial. Quando eu trago amigos aqui, eu fico super feliz de compartilhar, principalmente a questão do associativismo, a questão do empreendedorismo e muitos outros assuntos. Marketing também eu gosto bastante. Então são assuntos que se integram, né? Então, Gil, muito obrigado. Quer deixar uma mensagem final, um abraço aí para a família? Fica à vontade, a câmera é toda sua. Quero te agradecer novamente pelo convite, por estar aqui no seu espaço, né? A gente falar de coisas que são agregadoras para nós, né? A gente reviver alguns momentos legais que nós tivemos lá atrás. E todo ano a gente acaba se encontrando, tendo uma confraternização com a família e tudo, isso é bem, bem legal. Então eu quero agradecer, e a mensagem que eu quero deixar é para que você construa isso na sua vida, construa mais relacionamentos interessantes, amizades interessantes e os negócios também. Perfeito. Com essa mensagem inspiradora do Gil Cordeiro, da Gil Imóveis, da CA Imóveis, Associação Comercial da Cidade de Tiradentes, né? E deve ter outras empresas aí que ele não quer falar, que está com conta na Suíça. A gente deixa essa mensagem inspiradora, segue a gente lá no canal Desenvolve Leste. Esse é um projeto social que nós temos com o objetivo de desenvolver a região leste de São Paulo, né? A gente tem um olhar muito crítico ali, principalmente na região da Leste 2, Cidade de Tiradentes, Severino, Matarazzo, São Mateus, Itaquera, São Miguel Paulista. Então, pessoal, segue lá. O seu like ajuda muito a gente, tá? Até o próximo episódio. Fui. Abraço.